pessoal, vamos começar então a nossa parte de série de potências, tá? Essa parte aqui que é sem dúvidas a parte mais importante da nossa matériazinha de sequências e séries. Então olha só, né? Se a gente tem aqui C0, C1, C2 como constantes e x uma variável, como que essa série aqui vai se comportar? Bom, eu vou abrir alguns termos como de costume para a gente conseguir dar uma olhada nessa coisa. Então olha só, nossa série começa em k igual a zero e nós temos aqui, né, ck x na k. Se a gente for abrir isso daqui, vai ficar como? Nós vamos ficar com c0 vezes 1 x na 0, mais quem? Mais c1 vezes x na 1, mais c2 vezes x na 2 e por aí vai, certo? Então, gente, quando a gente tiver essa coisa que a gente tem essas constantezinhas, né, que é o C1, C0, C2, C3, C4, C5, e o x como sendo uma variável, tá? Muito importante, o x aqui é uma variável, nós chamamos isso de uma série de potências em x. Por que uma série de potências? Né? A gente tem as potências de x, x na 1, x na 2, x na 3, x na 4 e assim por diante, né? Formando então aí uma série de potências. Alguns exemplos que a gente pode abrir aqui, como que ficaria, né? A gente teria um exemplo bastante simples, que é o x na k. Como é que ficaria o x na k? Bom, o x na k é sempre 1 aqui na frente, né? Como é que ficaria isso daqui? Nós começamos em k igual a 0, então nós vamos ficar com x na 0, mais x na 1, mais x na 2, mais x na 0, que vale 1, né? Então vai ficar 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo e por aí vai. Isso daqui, gente, é uma série de potências. Elas podem ficar também um pouquinho mais complexas, né? Como no caso aqui, x na k dividido por k fatorial. Já aproveitando o resultado de cima, que é o x na k, né? Como é que ficaria? 1 sobre 0 fatorial. 1 sobre 0 fatorial. Mais x sobre 1 fatorial. Mais x na 2 sobre 2 fatorial. Mais x na 3 sobre 3 fatorial. E por aí vai, tá? Então, gente, série de potências é exatamente isso, né? Quando a gente tem o x como uma variável no meio aí dos nossos termos. E eles vão crescendo bem bonitinhos. Agora, como sempre em séries, o que a gente está interessado em fazer, gente? Em séries, o que a gente mais quer saber é o comportamento final dessa coisa, se essa coisa vai convergir, se essa coisa vai divergir e por aí vai. Então aqui nessa parte a gente começa a falar de raio e intervalo de convergência. Nas séries de potência, a gente vai ter esse pequeno detalhe, né? A nossa série ela vai poder convergir em um determinado intervalo, certo? E que vai ser determinado por um raio de convergência. Então, gente, o que isso significa, né? Quando a gente está falando de uma série comum, a gente dizia que a série completa, toda ela, convergia ou divergia. Aqui dentro da nossa série de potência, isso vai mudar um pouquinho. Por quê? A partir de agora a gente vai poder ter um pedacinho da nossa série que converge, um pedacinho dela que diverge. Isso dentro de um intervalo de convergência sempre regido por esse x que a gente acabou de adicionar aqui, que é justamente a nossa variável. Gente, é muito mais fácil fazer do que começar a explicar e tal. Então repara, gente, se a gente tivesse aqui nessa série de potências bastante simples que a gente viu antes, né, que é o x na k. Como a gente viu ali, né, começando em zero, os termos eram, então, C0 vezes x na 0, mais C1 vezes x na 1, mais C2 vezes x na 2, e por aí vai. Vamos dar uma analisada aqui só um pouquinho melhor. X na 0 é 1, então a gente vai ficar com C0 mais C1 vezes x, mais C2 vezes x ao quadrado, e por aí vai. Gente, o que aconteceria se esse valor de x que a gente encontrou fosse igual a zero, como está escrito aqui? Se x fosse igual a zero, todos esses elementos que carregam o x seriam zero, ok? Todos lá para frente também. Restaria apenas quem? Restaria apenas o nosso C0. E, portanto, todo esse somatório aí seria o quê? C0. C0 é uma constante e é um valor finito. E se C0 é uma constante e é um valor finito, nós podemos dizer com toda certeza que essa série o quê? Que essa série converge, tá? Então, gente, o que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui nas séries de potências é nessa análise sobre a convergência ou não. Então, gente, olha só,
Se o nosso x for igual a zero, para uma série de potências comum, como essa aqui que a gente está vendo, o que vai acontecer? Sempre que esse x for igual a zero, a série vai convergir, porque tu vai matar todos os teus termos, vai matar todos, e vai sobrar só essa constante que abre aqui no começo, ok? Então, gente, esse C0 aqui vai ser todo o valor do nosso somatório e vai representar, né, a nossa convergência para essa série. Nem sempre é tão fácil assim, tá? A gente tem um pouquinho de complexidade a mais quando a gente não fala nessas séries tão comunzinhas, né, que é o x na k. Por algumas vezes a gente vai ter, né, as nossas séries apresentando uma coisa do tipo x menos x0 na k. Esse x0 que a gente tem aqui é um valor inicial, é uma constante, tá? Esse x0 aqui vai ser o quê? Vai ser um, sei lá, 2, 3, qualquer coisa, é uma constante. Então a gente vai ter x menos x0, tudo elevado na k. Se a gente abrisse esses elementos aqui, como é que ficaria então, gente? A gente ficaria, né, com o nosso c0, que multiplica x menos x0 na 0, mais c1, que multiplica x menos x0 na 1, e por aí vai. Como esse aqui é na 0, novamente a gente ficaria com o quê, né? Com c0, esse cara aqui, né, todo elevado, esse cara todo aqui elevado na 0 vai dar 1, mais c1 vezes o x menos x0, mais c2 x menos x0 elevado ao quadrado, e por aí vai. Então, gente, o que a gente tem que tomar cuidado nessa outra modalidade é que é o seguinte, agora a gente tem não mais o x sozinho, mas nós temos x menos x0. Qual é o procedimento que a gente tem que utilizar para verificar se essa coisa aqui vai convergir ou não? Exatamente o mesmo que a gente usou aqui em cima. Então, repara, o que a gente fez aqui em cima foi, né, encontrar um valor, no caso o x igual a zero, que zerava todos os elementos. Então aqui, gente, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ver como a gente faz para essas coisas aqui serem igual a zero. Repara, né? É bastante simples. Basta que a gente procure, né, x menos x0 ser igual a zero. O que a gente tira como conclusão disso? Que o x tem que ser igual ao x0. E se o x for igual a x0, o que vai acontecer? Nós vamos zerar cada um desses termos até o final da nossa série, restando o quê? Analogamente, como na primeira forma, somente o C0. Então, gente, repara, se todo, né, o nosso somatório da série, dessa daqui, for simplesmente C0, nós podemos dizer que isso aqui converge novamente. Então, gente, olha só. Em série de potência, a gente sempre tem essa forma bastante simples de criar uma forma da série convergir. Qual é ela? Matar todas as potências até o final, né? Para sempre da nossa série. Se a gente elimina todas elas, resta só essa constante aqui no começo, que vai ser o somatório da série. E, portanto, como é um somatório finito, nós dizemos, né, que é uma série convergente, tanto para x na k, quanto para x menos x0 na k. Essa aula é uma aula muito introdutória ainda, né, dessa parte de raio intervalo de convergência. Mas eu gostaria que vocês já plantassem na cabeça que isso daqui vai originar daqui a pouquinho as nossas séries de Maclaurin. E essa outra série aqui, que é x menos x0, vai originar as nossas séries de Taylor, ok? As séries de Taylor, os polinômios de Taylor, tudo vai vir daqui. Então, gente, tá? O que a gente precisava saber dessa aula é exatamente isso daqui. Apenas reforçando um pouquinho aqui a questão do raio de convergência, a gente vai ver o seguinte, tá? Nós temos três alternativas possíveis para que a nossa série seja convergente. Então, gente, olha só. A primeira delas é o seguinte, tá? Se nós temos aqui no nosso raio de convergência, tá? Como a gente viu aqui, tá? Se a gente quiser centrar, né, toda essa convergência somente em um valor, um único valor, quando x é igual a zero. Quando x é igual a zero, a gente vai eliminar todos os nossos termos e vai sobrar só essa constante aqui. O que vai acontecer com os outros elementos? Os outros valores onde x não é igual a zero, onde x é igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4. Todos os outros valores que a gente puder adicionar aqui vão fazer a nossa série divergir. Então a primeira opção que a gente tem é a seguinte: a série converge, né, no nosso x igual a zero. Essa reta aqui representa o x.
Mas para todos os outros valores do nosso intervalo, a nossa série diverge, ok? Então, se a gente fosse calcular aqui, quem que seria o nosso raio de convergência? O que é o nosso raio de convergência? São todos os valores onde a nossa série converge. O nosso raio de convergência aqui seria raio igual a zero. Por quê? Porque a nossa série somente converge em x igual a zero. No segundo caso que a gente viu, ela somente seria convergente em x igual a zero. Agora nós temos uma segunda opção, gente. A segunda opção é quando a série convergir para qualquer valor de x. Se a série convergir para qualquer valor de x, o que vai acontecer? Os nossos valores de x vão representar uma série convergente. E, portanto, o nosso raio de convergência vai ser o que, gente? O nosso raio de convergência vai ser de menos infinito até mais infinito. Nosso raio de convergência, a nossa série converge para qualquer valor de x, certo? Lembra que aqui também é um valor de x. Mas o que vai ser o mais comum daqui para frente? Qual que vai ser a nossa representação mais comum? Em geral, gente, tá? E isso praticamente 99% dos exercícios que a gente vai fazer, nós vamos ter um raio de convergência bastante claro. Esse raio de convergência vai ser o quê? Vai ser um determinado valor, né? Vai ser um intervalo entre dois valores. Então nós vamos ter aqui, né, o nosso raio de convergência de menos r até r. Nesse intervalo aqui, a nossa série vai ser convergente. Para todos esses valores de x, a nossa série vai ser convergente. E para todos os determinados valores, a nossa série vai ser divergente. Então, gente, quem que seria o nosso raio de convergência para esse último caso aqui? O nosso raio de convergência varia de menos r até... Opa, é isso. Isso aqui mesmo, né? De menos r até r. Esse daqui é o nosso raio de convergência, tá? Vamos só botar aqui um r' aqui só para a gente diferenciar as coisas, tá? Então o nosso raio de convergência variaria, né, de menos r até r, tá? Esse aqui é o caso mais comum de todos, tá, gente? É o que a gente vai ver em grande parte dos exercícios. Uma série que converge dentro desses valores aqui de x. Gente, toda essa parte aqui é bastante complexa, tá? Bastante complexa de explicar, mas vocês vão ver nos exercícios que é bem mais simples, tá? Não precisa se assustar muito, porque os exercícios vão ser, em sua maioria, bem parecidos. Então, gente, espero que tenha ficado bastante claro essa parte da série de potências para vocês. Lembra, tá? Como eu adiantei aqui, que essa série aqui, que é centrada, né, em x igual a zero, vai dar origem à nossa série de Maclaurin, e essa outra aqui, que é centrada em x0, vai nos originar as séries de Taylor. Ok, gente? Então tá. Muito obrigado. Vamos começar aqui a resolver alguns exercícios de raio intervalo de convergência para ficar mais claro. Um abraço e até logo!